Você sabia que existe uma diferença fundamental entre pessoas que se destroem após uma grande queda e aquelas que usam essa mesma queda para se tornarem ainda mais fortes? A diferença não está na sorte, no dinheiro ou nas conexões, está em uma habilidade específica que qualquer pessoa pode desenvolver, mas que 95% das pessoas nunca aprendem conscientemente. Nos próximos minutos, você vai descobrir exatamente qual é essa habilidade e como ela transformou completamente a vida de Ricardo, de uma falência devastadora que quase o destruiu para uma empresa ainda mais próspera e uma vida com muito mais propósito e realização. Mas antes de começarmos essa jornada transformadora, me conta aí nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se essa introdução despertou sua curiosidade, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque conteúdos assim, que realmente podem mudar sua perspectiva sobre adversidades, eu só compartilho aqui com vocês. Ricardo tinha apenas 28 anos quando seu mundo desabou como um castelo de cartas sendo derrubado por um vendaval implacável e devastador. Filho de uma família trabalhadora de classe média do interior de Minas Gerais, ele havia dedicado os últimos 6 anos de sua vida construindo sua própria empresa de tecnologia, a Tech Solutions Brasil. Trabalhava incansavelmente, muitas vezes 16 horas por dia, dormia 4 horas quando muito, e havia investido todas as suas economias pessoais, empréstimos bancários significativos, e até mesmo dinheiro que sua família havia conseguido reunir com muito sacrifício para apoiar aquele sonho que parecia estar finalmente se materializando em algo sólido, lucrativo e promissor para o futuro. Sua empresa havia crescido de forma orgânica e consistente ao longo dos anos. Ricardo começou desenvolvendo websites simples e sistemas básicos para pequenas empresas da região, trabalhando inicialmente sozinho em um pequeno escritório alugado no centro da cidade. Com dedicação extrema e qualidade inquestionável em seus serviços, sua reputação se espalhou rapidamente, e ele conseguiu conquistar clientes cada vez maiores e mais exigentes. A empresa cresceu para 15 funcionários especializados, ocupava um escritório moderno e bem equipado, e havia se tornado referência em soluções tecnológicas personalizadas para empresas de médio porte em todo o estado de Minas Gerais. O grande salto veio quando Ricardo conseguiu fechar um contrato milionário com uma multinacional do setor automotivo. Era o contrato dos sonhos, um projeto de digitalização completa que duraria 3 anos e representava 80% da receita de sua empresa. Para atender às exigências do projeto, Ricardo investiu pesadamente em novos equipamentos de última geração, contratou desenvolvedores seniores com salários competitivos, alugou um escritório maior e mais sofisticado, e até mesmo fez um empréstimo bancário substancial para capital de giro, garantindo que teria recursos suficientes para executar o projeto com excelência absoluta. Era uma terça-feira chuvosa de abril quando o telefone tocou, mudando para sempre o curso de sua vida. Do outro lado da linha, a voz fria e calculista do diretor de tecnologia da multinacional comunicava uma notícia devastadora. Devido a uma reestruturação interna imprevista e cortes drásticos no orçamento, todos os projetos terceirizados seriam cancelados imediatamente, incluindo o contrato que representava praticamente toda a receita de Ricardo. A justificativa era simples, burocrática e absolutamente devastadora. A empresa havia decidido internalizar todas as operações de tecnologia para reduzir custos operacionais. Em questão de minutos, Ricardo viu 6 anos de trabalho árduo, sacrifícios pessoais imensos e sonhos cuidadosamente construídos evaporarem como fumaça diante de seus olhos incrédulos. O impacto foi imediato, brutal e completamente avassalador. Seu coração disparou descontroladamente, suas mãos tremeram de forma incontrolável, suor frio escorreu por suas costas, e uma onda gigantesca de pânico tomou conta de todo seu corpo como um tsunami emocional implacável. As contas a pagar se empilhavam assombrosamente em sua mesa. Salários de 15 funcionários especializados, aluguel do escritório sofisticado, equipamentos financiados com prestações altas, empréstimo bancário com juros crescentes, sem contar as dívidas pessoais monumentais que havia assumido para manter a empresa funcionando durante os últimos meses de investimento pesado. O desespero era uma realidade palpável, sufocante e absolutamente aterrorizante, que parecia sugar todo o oxigênio do ambiente ao redor. Naquele momento crucial e definidor, Ricardo percebeu que estava completamente fora de controle emocional, navegando em águas turbulentas sem bússola ou âncora. As lágrimas desciam incontrolavelmente por seu rosto enquanto ele tentava desesperadamente processar a magnitude colossal da catástrofe financeira que se abatia sobre ele como uma avalanche imparável. Seus funcionários leais e competentes o olhavam com expectativa e preocupação,
esperando uma solução milagrosa que ele simplesmente não tinha, uma resposta definitiva que não existia em lugar algum. A sensação de fracasso era absolutamente avassaladora e sufocante, como se uma montanha inteira tivesse desabado sobre seus ombros. Pela primeira vez em sua vida adulta, Ricardo se sentiu completamente perdido, desorientado e sem rumo, sem saber qual direção tomar, qual decisão seria correta, como proteger as pessoas que dependiam dele. A pressão psicológica era intensa demais para suportar sozinho. Ricardo trancou-se em seu escritório particular e permitiu-se chorar por horas seguidas, liberando toda a frustração acumulada, o medo paralisante, a decepção profunda e a sensação aterrorizante de que talvez não fosse competente o suficiente para superar aquela crise monumental que se apresentava diante dele como um monstro invencível e implacável, determinado a destruir tudo pelo que havia lutado e sacrificado durante tantos anos de dedicação absoluta e trabalho incansável. Os dias que se seguiram ao colapso foram os mais sombrios, desesperadores e desafiadores da vida de Ricardo. Ele se encontrava mergulhado em um estado de completa paralisia emocional e mental, completamente incapaz de tomar qualquer decisão significativa ou construtiva. A cada manhã, acordava com um peso esmagador no peito que parecia crescer exponencialmente a cada hora que passava, como se uma montanha gigantesca estivesse sendo empilhada metodicamente sobre seus pulmões já comprimidos. O simples ato de se levantar da cama havia se tornado um desafio hercúleo que exigia toda sua força de vontade restante, uma batalha diária contra a gravidade emocional que o puxava constantemente para baixo. Sua rotina diária havia se transformado em um ciclo vicioso e destrutivo que se repetia automaticamente. Ricardo passava horas intermináveis navegando obsessivamente nas redes sociais, observando com amargura crescente o sucesso aparente e os posts celebratórios de outros empreendedores, alimentando ainda mais sua sensação crescente de inadequação pessoal e fracasso profissional absoluto. Cada post sobre conquistas empresariais, cada foto de escritórios modernos, cada anúncio de novos contratos era como um punhal afiado sendo cravado repetidamente em seu peito já profundamente ferido, reforçando impiedosamente a narrativa interna destrutiva de que ele não era competente o suficiente, de que havia falhado miseravelmente onde outros tinham triunfado gloriosamente e merecidamente. O descontrole emocional havia tomado conta completamente de todos os aspectos de sua vida pessoal e profissional. Ricardo oscilava dramaticamente entre momentos de raiva intensa e irracional, dirigida principalmente contra si mesmo, mas também contra a empresa que havia cancelado o contrato, contra o sistema econômico injusto, contra a vida em geral, e períodos prolongados de profunda melancolia que o deixavam completamente apático, desinteressado e desconectado de tudo ao seu redor. Era como se sua personalidade tivesse se fragmentado em pedaços incompatíveis que não conseguiam mais funcionar harmoniosamente juntos. Seus relacionamentos pessoais começaram a se deteriorar rapidamente e visivelmente. Amigos próximos e colegas se afastaram gradualmente por não conseguirem lidar com sua negatividade constante, suas reclamações incessantes e sua incapacidade de falar sobre qualquer outro assunto que não fosse sua crise empresarial. Sua família, embora genuinamente preocupada e disposta a ajudar, não sabia como apoiá-lo efetivamente ou como ajudá-lo a sair daquele poço emocional aparentemente sem fundo que parecia sugar toda a energia positiva de qualquer ambiente onde ele estivesse presente. A situação financeira se deteriorava vertiginosamente a cada dia que passava, criando uma espiral descendente aparentemente imparável. As dívidas se acumulavam como uma avalanche crescente e ameaçadora, e Ricardo se via forçado a tomar decisões desesperadas e dolorosas. Vendeu seu carro importado pelo qual havia trabalhado tanto para comprar, seus equipamentos profissionais de última geração, seu relógio de marca que havia ganhado do pai como presente de formatura, e até mesmo alguns móveis de casa para conseguir dinheiro para as necessidades mais básicas. Cada venda era como arrancar um pedaço tangível de sua alma, mas a necessidade cruel de sobrevivência falava mais alto que qualquer apego emocional a objetos materiais que representavam conquistas passadas. Ricardo também precisou tomar a decisão mais difícil de sua carreira: demitir gradualmente todos os seus funcionários. Cada conversa de desligamento era uma tortura emocional, especialmente porque muitos deles haviam se tornado não apenas colegas, mas amigos próximos que confiavam nele e em sua liderança. Ver a decepção e preocupação em seus rostos era devastador, e Ricardo carregava uma culpa esmagadora por não conseguir proteger as pessoas que dependiam dele e de suas decisões empresariais. Foi durante uma noite particularmente difícil e solitária, quando Ricardo se encontrava completamente sozinho em seu pequeno apartamento, cercado por pilhas intimidadoras de contas não pagas,
cartas de cobrança cada vez mais ameaçadoras, e notificações de protesto de títulos, que ele teve uma epifania simultaneamente devastadora e necessária para seu processo de transformação. Olhando-se no espelho do banheiro, ele não reconheceu a pessoa que via refletida, cabelos despenteados e sem corte há semanas, barba por fazer, olheiras profundas que revelavam noites mal dormidas, uma expressão de derrota absoluta que parecia ter se instalado permanentemente em seu rosto antes jovem e otimista. Naquele momento crucial de autodescoberta dolorosa, Ricardo percebeu que havia chegado ao fundo do poço emocional e que existia uma escolha fundamental e definitiva a ser feita. Ele poderia continuar sendo uma vítima passiva das circunstâncias externas, permitindo que eventos fora de seu controle definissem completamente sua identidade e seu futuro. Ou poderia assumir finalmente o controle total de sua própria narrativa existencial e começar a escrever um capítulo completamente novo de sua história pessoal e profissional, um capítulo baseado em resiliência, crescimento e transformação consciente. A transformação profunda e duradoura de Ricardo não aconteceu da noite para o dia como um milagre instantâneo, mas começou com uma decisão consciente, deliberada e irrevogável que ele tomou naquela madrugada solitária de intensa autorreflexão e descoberta pessoal. Sentado no chão frio do banheiro, cercado pelos destroços emocionais de sua vida anterior, ele teve uma revelação que mudaria para sempre sua compreensão sobre controle pessoal e responsabilidade individual. Ricardo percebeu, com uma clareza cristalina que cortou através da névoa de autopiedade que havia dominado seus pensamentos, que embora não pudesse controlar absolutamente nada sobre os eventos externos devastadores que haviam destruído sua empresa, ele tinha controle total e absoluto sobre como reagiria emocionalmente a essas circunstâncias adversas e aparentemente impossíveis de superar. Era uma revelação simultaneamente simples e revolucionária que redefiniria completamente sua abordagem à vida. Suas emoções eram propriedade sua, não marionetes controladas por forças externas, e ele tinha o poder inerente e inalienável de direcioná-las construtivamente para seu benefício e crescimento, ao invés de permitir que elas o dominassem destrutivamente como tinham feito durante os últimos meses de sofrimento desnecessário e paralisia voluntária. O primeiro passo concreto e prático em sua jornada de reconstrução emocional foi desenvolver a capacidade de reconhecer e aceitar plenamente suas emoções negativas intensas, ao invés de tentar suprimi-las artificialmente ou negá-las completamente como havia tentado fazer anteriormente. Ricardo começou a praticar diariamente um exercício simples mas extraordinariamente poderoso. Toda manhã, imediatamente após acordar, ele dedicava 15 minutos sagrados para identificar com precisão científica exatamente o que estava sentindo, nomeando cada emoção específica com a mesma precisão que um médico usa para diagnosticar sintomas. Raiva, medo, tristeza, vergonha, ansiedade, frustração, ele as reconhecia individualmente sem julgamento moral, aceitando-as como visitantes temporários em sua consciência, não como inquilinos permanentes que definiam sua identidade fundamental ou seu valor como ser humano. Paralelamente a esse trabalho de reconhecimento emocional, Ricardo iniciou um processo sistemático e metodológico de reestruturação cognitiva que transformaria completamente sua maneira de interpretar eventos e circunstâncias. Ele começou a questionar ativamente e desafiar os pensamentos negativos automáticos que haviam dominado sua mente como ervas daninhas mentais, perguntando-se com rigor intelectual: este pensamento é realmente verdadeiro e baseado em fatos concretos? Existe evidência sólida e verificável que o suporte completamente? Existe uma perspectiva alternativa mais equilibrada, realista e construtiva para interpretar esta situação? Gradualmente, através deste processo de investigação mental rigorosa, ele percebeu que muitos de seus medos mais paralisantes eram baseados em suposições catastróficas e cenários imaginários, não em realidades concretas e verificáveis que requeriam sua preocupação imediata. Um momento particularmente significativo e transformador ocorreu quando Ricardo encontrou acidentalmente um caderno antigo empoeirado onde havia registrado meticulosamente suas metas pessoais e sonhos profissionais 6 anos antes, quando estava começando sua empresa. Relendo aquelas páginas amareladas com uma perspectiva completamente nova, ele se lembrou vividamente da jovem versão de si mesmo, determinado, cheio de esperança inabalável, energia contagiante e uma visão clara de futuro. Mais importante ainda, ele percebeu com surpresa genuína que havia conquistado muito mais do que jamais imaginara possível naquela época inicial. Havia criado empregos para 15 famílias, desenvolvido habilidades técnicas extraordinárias que poucos profissionais possuíam, construído relacionamentos profissionais valiosos e duradouros, e havia provado conclusivamente para si mesmo e para o mundo que era capaz de materializar sonhos abstratos através de trabalho árduo,
dedicação incansável e persistência inabalável diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. Essa redescoberta poderosa de sua própria competência e capacidade comprovada foi como acender uma pequena chama de esperança em meio à escuridão absoluta que havia dominado sua perspectiva. Ricardo começou a entender, com uma compreensão que penetrava até os ossos, que o fracasso temporário de sua empresa não definia seu valor intrínseco como pessoa nem diminuía sua capacidade fundamental como profissional competente e inovador. Era simplesmente um capítulo difícil e doloroso em uma história muito maior que ainda estava sendo ativamente escrita, e ele tinha o poder absoluto e a responsabilidade pessoal de determinar exatamente como essa história continuaria se desenvolvendo nos próximos capítulos. Ricardo também começou a estudar intensivamente biografias de empreendedores bem-sucedidos e descobriu um padrão fascinante. Praticamente todos haviam enfrentado falências, fracassos monumentais e momentos de desespero total antes de construírem seus impérios empresariais. Steve Jobs foi demitido da Apple, Walt Disney faliu múltiplas vezes, Henry Ford teve 5 empresas que faliram antes da Ford Motor Company. Essa descoberta foi profundamente liberadora porque demonstrou que o fracasso não era evidência de inadequação pessoal, mas sim uma parte natural e até mesmo necessária da jornada empreendedorial autêntica. Com essa nova perspectiva revolucionária firmemente estabelecida, Ricardo começou a ver sua crise não como uma tragédia definitiva, mas como uma universidade intensiva em resiliência, uma oportunidade disfarçada de desenvolvimento pessoal acelerado que lhe daria ferramentas emocionais e mentais que nenhum curso tradicional ou experiência de sucesso fácil poderia proporcionar. Ele estava começando a transformar sua maior derrota na fundação de sua maior vitória futura. Com sua nova e profunda compreensão sobre o controle emocional solidamente estabelecida, Ricardo tomou uma decisão estratégica que mudaria completamente a trajetória de sua recuperação. Ele investiria tempo, energia e os poucos recursos financeiros que lhe restavam em construir metodicamente uma verdadeira fortaleza mental impenetrável. Ricardo entendeu, com uma clareza que beirava a revelação espiritual, que resiliência não era um talento inato reservado para alguns poucos privilegiados, mas sim uma habilidade específica e mensurável que poderia ser desenvolvida, fortalecida e aperfeiçoada através de prática deliberada, estudo sistemático e aplicação constante de técnicas comprovadas cientificamente. Como um atleta olímpico treina meticulosamente cada fibra muscular para alcançar performance máxima, Ricardo começou a treinar sistematicamente sua mente para responder de forma mais equilibrada, racional e construtiva aos desafios inevitáveis e imprevisíveis da vida empresarial e pessoal. Ele abordou seu desenvolvimento mental com a mesma disciplina rigorosa e metodologia científica que havia aplicado ao desenvolvimento de software em sua carreira anterior, criando sistemas, métricas e processos mensuráveis para monitorar seu progresso emocional diário. O primeiro pilar fundamental de sua fortaleza mental recém-construída foi o desenvolvimento de uma rotina matinal rigorosa, transformadora e absolutamente não negociável. Ricardo reprogramou completamente seus hábitos de sono, acordando religiosamente às 5 da manhã, dedicando a primeira hora preciosa do dia exclusivamente ao seu desenvolvimento pessoal e fortalecimento emocional. Essa hora sagrada começava invariavelmente com 20 minutos de meditação mindfulness profunda, uma prática que inicialmente parecia impossível para sua mente agitada e ansiosa, mas que gradualmente se tornou sua âncora de estabilidade emocional. Durante meditação, ele aprendia pacientemente a observar seus pensamentos como nuvens passando pelo céu, presentes, mas não permanentes, significativos, mas não definidores de sua identidade essencial. Após a meditação, Ricardo praticava um ritual poderoso de gratidão estruturada, listando meticulosamente 5 coisas específicas pelas quais se sentia genuinamente grato, mesmo em meio às dificuldades esmagadoras que ainda enfrentava diariamente. Inicialmente, este exercício parecia artificial e forçado, mas com persistência ele descobriu que estava literalmente reconfigurando os circuitos neurais de seu cérebro para focar automaticamente nas oportunidades e aspectos positivos ao invés de se fixar obsessivamente nos problemas e limitações, uma mudança que neurocientistas chamam de neuroplasticidade autodirigida. O segundo pilar de sua fortaleza mental consistiu no estudo intensivo e apaixonado de desenvolvimento pessoal, psicologia positiva e inteligência emocional. Ricardo transformou sua crise financeira em uma oportunidade de educação acelerada, devorando sistematicamente livros de autoridades mundiais como Daniel Goleman, Viktor Frankl, Carol Dweck, Angela Duckworth e Martin Seligman. Ele absorveu conhecimentos científicos rigorosos sobre como a mente humana processa adversidades, como é possível desenvolver maior resistência psicológica,
E quais estratégias específicas demonstraram eficácia comprovada em pesquisas acadêmicas sérias? Uma descoberta particularmente transformadora foi o conceito revolucionário de crescimento pós-traumático, a ideia cientificamente validada de que pessoas podem emergir de crises não apenas intactas, mas efetivamente mais fortes, sábias, resilientes e capazes do que eram antes da adversidade devastadora. Esta não era uma filosofia de autoajuda superficial, mas uma realidade neurológica mensurável. O cérebro humano, quando submetido a estresse controlado e processado conscientemente, desenvolve novas conexões neurais que aumentam permanentemente sua capacidade de lidar com desafios futuros. O terceiro pilar fundamental envolveu o desenvolvimento estratégico de uma rede de apoio sólida, significativa e mutuamente benéfica. Ricardo percebeu, com uma humildade que foi inicialmente dolorosa mas ultimamente liberadora, que havia se isolado completamente durante sua crise, cortando conexões importantes por orgulho ferido, vergonha paralisante e uma crença equivocada de que precisava enfrentar seus desafios completamente sozinho para provar sua competência individual. Ele começou deliberadamente a se reconectar com antigos mentores respeitados, colegas de faculdade que haviam seguido trajetórias empresariais diversificadas, e outros empreendedores corajosos que haviam enfrentado e superado desafios similares ou ainda mais devastadores. A descoberta mais surpreendente e libertadora foi constatar que sua experiência de fracasso empresarial, longe de ser única ou indicativa de incompetência pessoal, era quase universal entre pessoas que ousavam empreender, inovar e construir algo significativo no mundo. Estatisticamente, mais de 80% de todas as startups falham nos primeiros 5 anos, e praticamente todo empreendedor bem-sucedido havia passado por múltiplos fracassos antes de encontrar seu nicho de sucesso sustentável. Essa descoberta foi profundamente liberadora e empoderizante, removendo instantaneamente camadas de vergonha desnecessária e autoculpabilização destrutiva. Ricardo também implementou técnicas práticas e imediatamente aplicáveis de gerenciamento de estresse e ansiedade que poderia usar em situações de alta pressão. Ele dominou exercícios específicos de respiração diafragmática que poderia implementar discretamente durante reuniões tensas ou momentos de pico de ansiedade. Desenvolveu o hábito disciplinado de exercitar-se vigorosamente 6 vezes por semana para liberar endorfinas naturais e manter seu sistema nervoso equilibrado, e estabeleceu limites rigorosos e não negociáveis entre tempo dedicado ao trabalho e tempo reservado para descanso e recuperação mental. Mais importante ainda, e talvez a mudança mais transformadora de todas, Ricardo aprendeu a reconfigurar completamente sua percepção fundamental sobre a natureza dos problemas e desafios. Ao invés de vê-los como ameaças existenciais insuperáveis que validavam sua inadequação, ele começou a percebê-los como puzzles fascinantes que desafiavam sua criatividade, inteligência e capacidade de inovação. Problemas se tornaram oportunidades disfarçadas, obstáculos se transformaram em trampolins para crescimento acelerado, e crises se revelaram como catalisadores para transformações que jamais teriam ocorrido durante períodos de conforto e estabilidade artificial. Essa mudança fundamental de perspectiva foi absolutamente revolucionária para transformar sua relação com a adversidade, de algo paralisante e aterrorizante para algo energizante e estimulante que ativava seu melhor desempenho cognitivo e criativo. Após 4 meses intensivos de trabalho sistemático e disciplinado em seu desenvolvimento pessoal e fortalecimento emocional, Ricardo finalmente se sentiu genuinamente preparado para recomeçar profissionalmente sua carreira. Mas desta vez, ele abordaria o empreendedorismo de uma forma completamente diferente, mais estratégica e calculada, mais equilibrada e sustentável, e infinitamente mais consciente dos riscos reais e oportunidades legítimas que cada decisão importante carregava consigo como consequências inevitáveis. Ele havia aprendido, através de sua jornada dolorosa mas transformadora, que coragem verdadeira não significava ausência total de medo ou hesitação, mas sim ação construtiva e bem planejada apesar da presença natural e saudável do medo como sistema de alerta interno. Ricardo tomou uma decisão estratégica que inicialmente desafiou seu ego ainda em processo de cura. Ele começaria pequeno e cresceria organicamente, oferecendo seus serviços de desenvolvimento de software como consultor independente para pequenas e médias empresas locais que precisavam de soluções tecnológicas personalizadas mas não tinham orçamento para contratar grandes empresas de consultoria. Inicialmente, seu ego ferido protestava veementemente contra essa aparente redução em suas ambições empresariais, mas sua nova maturidade emocional e sabedoria adquirida através da adversidade o ajudaram a reconhecer que recomeçar humildemente era um ato de sabedoria profunda e coragem genuína, não de fracasso ou retrocesso pessoal. Cada pequeno projeto que conquistava representava muito mais do que simplesmente receita financeira.
Era uma oportunidade preciosa de reconstruir metodicamente sua confiança profissional, aprimorar continuamente suas habilidades técnicas que haviam ficado parcialmente obsoletas durante os meses de paralisia, e demonstrar seu valor único no mercado de forma gradual, sustentável e irrefutável. Ricardo abordava cada cliente com uma humildade autêntica combinada com competência técnica sólida, uma combinação que se mostrou irresistível para empresários que estavam cansados de lidar com consultores arrogantes que prometiam muito e entregavam pouco. Durante esse período crucial de reconstrução profissional, Ricardo aplicou rigorosamente todos os princípios de controle emocional e gerenciamento mental que havia desenvolvido através de estudo intensivo e prática deliberada. Quando um cliente potencial rejeitava uma proposta comercial, ao invés de interpretar automaticamente essa rejeição como confirmação de sua inadequação profissional ou evidência de que estava fadado ao fracasso perpétuo, ele conseguia manter perspectiva emocional equilibrada e ver essa situação como uma oportunidade valiosa de aprimorar sua abordagem comercial, ajustar sua estratégia de comunicação e entender melhor as necessidades específicas do mercado que pretendia servir. Quando enfrentava dificuldades financeiras, que ainda eram frequentes e estressantes durante os primeiros meses de reconstrução, ao invés de entrar automaticamente em pânico ou reviver os traumas emocionais de sua crise anterior, Ricardo conseguia respirar profundamente, ativar suas técnicas de centralização mental e focar sua energia completamente em soluções práticas, viáveis e imediatamente implementáveis. Essa capacidade de manter clareza mental durante pressão financeira se tornou uma de suas maiores vantagens competitivas. Um dos aspectos mais transformadores e inovadores de sua nova abordagem profissional foi a implementação de uma filosofia revolucionária que ele chamou de experimentação inteligente. Ricardo passou a encarar cada novo projeto não como um teste definitivo de sua competência, mas como um experimento científico controlado, estabelecendo métricas claras e mensuráveis de sucesso tanto financeiro quanto de aprendizado pessoal. Se algum projeto não funcionasse exatamente conforme o planejado inicialmente, ele analisava objetivamente os dados coletados, extraía lições valiosas e específicas, e ajustava sistematicamente sua estratégia para o próximo experimento, sem carregar bagagem emocional negativa de experiências anteriores. Essa mentalidade científica e experimental o liberou completamente do perfeccionismo paralisante que havia contribuído significativamente para sua queda anterior. Ao invés de tentar acertar perfeitamente na primeira tentativa, uma expectativa impossível que gerava ansiedade extrema e paralisia por análise, Ricardo se deu permissão para aprender através de iterações rápidas, feedback constante, e ajustes incrementais baseados em evidência real ao invés de especulações teóricas. Gradualmente, de forma orgânica e sustentável, a reputação profissional de Ricardo começou a se reconstruir sobre fundações muito mais sólidas do que sua empresa anterior havia possuído. Clientes ficavam consistentemente impressionados não apenas com a qualidade técnica inquestionável de seu trabalho, que sempre atendia ou superava suas expectativas, mas também com sua maturidade emocional excepcional, sua capacidade demonstrada de lidar com pressão e prazos desafiadores sem perder compostura, e sua habilidade única de comunicar conceitos técnicos complexos de forma clara e acessível para executivos sem formação tecnológica. Mais importante ainda, eles percebiam intuitivamente que Ricardo havia desenvolvido uma estabilidade emocional e confiabilidade profissional que transcendiam suas habilidades técnicas, qualidades raras e valiosas que se tornaram seu diferencial competitivo mais poderoso no mercado cada vez mais saturado e competitivo de consultoria em tecnologia. Após 10 meses trabalhando disciplinadamente como consultor independente, estabelecendo relacionamentos sólidos e construindo uma base financeira estável, Ricardo havia não apenas quitado completamente todas suas dívidas mais urgentes e recuperado sua dignidade financeira, mas também havia conseguido poupar o suficiente para considerar seriamente expandir suas operações novamente. Mais importante ainda, ele havia desenvolvido uma base emocional e mental absolutamente sólida que o permitia tomar decisões estratégicas baseadas em análise racional cuidadosa, não em impulsos emocionais, pressões externas, ou a necessidade desesperada de provar algo para si mesmo ou para outros que poderiam comprometer sua estabilidade financeira e profissional tão arduamente reconquistada. Aproximadamente 15 meses após o colapso devastador de sua primeira empresa, Ricardo tomou uma decisão corajosa que mudaria completamente a trajetória de sua carreira e transformaria fundamentalmente sua compreensão sobre liderança autêntica, conexão humana genuína, e o verdadeiro poder da vulnerabilidade consciente. Ele decidiu compartilhar publicamente sua história completa de fracasso espetacular e recuperação meticulosa através de uma palestra detalhada em um evento regional de empreendedorismo que aconteceria na capital mineira.
A simples ideia de expor suas vulnerabilidades mais profundas e seus momentos mais sombrios diante de uma audiência de estranhos o aterrorizava profundamente, parecendo contraditória a tudo que havia aprendido tradicionalmente sobre a necessidade de projetar confiança inabalável, competência inquestionável e sucesso consistente no ambiente empresarial altamente competitivo. Durante semanas antes da palestra, Ricardo lutou internamente com dúvidas torturantes e medos paralisantes. Sua mente racional argumentava que expor publicamente seus fracassos poderia destruir permanentemente sua reputação profissional que estava sendo tão cuidadosamente reconstruída tijolo por tijolo. Clientes potenciais poderiam perder confiança em suas habilidades, concorrentes poderiam usar suas admissões de fracasso como armas contra ele, e toda a imagem de competência que havia cultivado meticulosamente poderia desmoronar instantaneamente diante de centenas de pessoas influentes no ecossistema empresarial regional. Mas Ricardo havia descoberto algo revolucionário e contraintuitivo durante seu intenso processo de autodesenvolvimento. A vulnerabilidade autêntica, quando compartilhada com propósito construtivo e coragem genuína, não diminuía sua credibilidade profissional. Na verdade, paradoxalmente, a amplificava exponencialmente de maneiras que ele jamais havia imaginado possíveis. Durante seus meses de estudo intensivo sobre liderança e psicologia humana, ele havia aprendido que pessoas se conectam emocionalmente não com a perfeição artificial, mas com a humanidade autêntica que inclui tanto triunfos quanto fracassos, tanto momentos de força quanto de vulnerabilidade. Quando finalmente chegou o dia da palestra, Ricardo subiu ao palco com as mãos tremendo ligeiramente, mas com uma resolução interior que havia sido forjada através de meses de trabalho emocional intenso. Ele começou sua apresentação não com conquistas impressionantes ou estatísticas de sucesso, mas com a admissão corajosa e nua de sua queda mais devastadora. Contou detalhadamente sobre aquela terça-feira chuvosa quando recebeu a ligação que destruiu 5 anos de trabalho em questão de minutos. Descreveu honestamente os meses de paralisia emocional que se seguiram, sua luta contra a depressão e ansiedade, as noites em claro cercado por contas não pagas, e a sensação esmagadora de fracasso total que havia quase o destruído completamente. Conforme Ricardo falava, algo mágico e inesperado começou a acontecer na audiência. Ao invés de julgamento negativo ou desconforto visível, ele percebia expressões de reconhecimento, empatia profunda, e até mesmo alívio nos rostos de pessoas que ele havia assumido que nunca haviam experimentado fracassos significativos. Suas palavras honestas estavam tocando em feridas e medos universais que praticamente todos os empreendedores carregavam secretamente, mas raramente discutiam abertamente por medo de parecerem fracos ou incompetentes. Mas Ricardo não parou apenas na descrição do fracasso. Ele transitou cuidadosamente para a parte mais importante de sua jornada, como havia conscientemente transformado sua queda em uma oportunidade de crescimento acelerado. Compartilhou detalhadamente as técnicas específicas de controle emocional que havia aprendido, os livros que haviam mudado sua perspectiva, os exercícios práticos de resiliência que praticava diariamente, e como havia reconstruído não apenas sua situação financeira, mas fundamentalmente sua relação com a adversidade e o fracasso. A resposta da audiência foi overwhelmingly positiva e completamente transformadora para Ricardo. Durante o período de perguntas e respostas, dezenas de empreendedores se levantaram para fazer perguntas profundas sobre suas técnicas específicas, compartilhar brevemente suas próprias lutas silenciosas, e expressar gratidão genuína por finalmente encontrarem alguém que havia experimentado e superado publicamente desafios similares aos que enfrentavam privadamente. Após a palestra, algo ainda mais surpreendente aconteceu. Uma fila de pessoas se formou para conversar individualmente com Ricardo, compartilhando histórias pessoais de fracassos empresariais, crises financeiras e momentos de desespero que haviam mantido em segredo absoluto por anos. Executivos bem-sucedidos admitiram que haviam passado por falências múltiplas antes de encontrarem sua fórmula de sucesso. Empreendedoras jovens confessaram que estavam considerando desistir de seus sonhos porque achavam que eram as únicas que lutavam contra a ansiedade e síndrome do impostor paralisantes. Ricardo percebeu naquele momento que havia uma necessidade gigantesca e mal atendida no mercado por orientação autêntica, vulnerável e prática sobre como lidar emocionalmente com os altos e baixos inevitáveis, imprevisíveis e muitas vezes brutais da jornada empreendedorial, uma lacuna significativa que sua experiência pessoal de transformação, combinada com seus anos de estudo sistemático em desenvolvimento pessoal, o qualificava uniquele para preencher de uma forma que ninguém mais no mercado estava fazendo com essa combinação de autenticidade, competência técnica e credibilidade derivada de experiência real.
Essa descoberta reveladora abriu uma dimensão completamente nova e inesperada em sua trajetória profissional. Ricardo começou a receber convites para palestrar em outros eventos, consultorias específicas sobre resiliência empresarial, e pedidos para desenvolver workshops especializados sobre inteligência emocional aplicada ao mundo dos negócios. Sua vulnerabilidade corajosa havia se transformado, de forma quase alquímica, em sua maior fonte de credibilidade, diferenciação competitiva e oportunidade de mercado que ele jamais havia imaginado existir antes de sua crise transformadora. 3 anos após sua queda devastadora que havia quase destruído sua identidade e propósito de vida, Ricardo se encontrava em uma posição completamente transformada que desafiava qualquer previsão que ele poderia ter feito sobre seu futuro durante os dias mais sombrios de sua crise existencial. Sua nova empresa, batizada simbolicamente de Resiliência Tech Solutions, havia crescido exponencialmente para uma equipe diversificada de 22 profissionais altamente qualificados e atendia clientes em todo o território nacional, oferecendo uma combinação revolucionária e única no mercado de consultoria empresarial tradicional integrada com coaching especializado em inteligência emocional e desenvolvimento de resiliência organizacional. Mas o crescimento financeiro impressionante, embora gratificante e validador após anos de luta financeira, era apenas um subproduto secundário de algo infinitamente mais profundo e significativo que havia florescido naturalmente em sua vida pessoal e profissional. Ricardo havia descoberto, através de sua jornada dolorosa mas transformadora, que seu verdadeiro propósito existencial não era simplesmente gerar lucro consistente ou construir um negócio financeiramente bem-sucedido, objetivos que agora considerava importantes mas superficiais, mas sim dedicar sua energia vital e expertise duramente conquistada para ajudar outros profissionais e empreendedores a desenvolverem a mesma fortaleza emocional inabalável, sabedoria prática e perspectiva equilibrada que haviam literalmente salvado sua própria carreira, sanidade mental e dignidade como ser humano. Cada cliente que superava uma crise empresarial devastadora usando as técnicas, metodologias e framework que Ricardo havia desenvolvido e refinado representava uma vitória pessoal profundamente satisfatória que transcendia completamente qualquer métrica financeira tradicional ou indicador de performance comercial. Ele havia encontrado uma forma genuinamente alquímica de transformar sua dor mais profunda em propósito significativo, sua cicatriz mais visível em fonte de cura e esperança para outros que enfrentavam tempestades similares, e sua experiência mais humilhante em credencial mais valiosa para ajudar pessoas em situações de vulnerabilidade extrema. A metodologia proprietária que Ricardo desenvolveu meticulosamente, baseada rigorosamente em sua experiência pessoal de transformação e fundamentada solidamente em pesquisa científica contemporânea sobre neuroplasticidade, psicologia positiva e desenvolvimento de resiliência, começou a ganhar reconhecimento nacional significativo no meio acadêmico e empresarial. Universidades prestigiosas como USP, FGV e Inspero convidaram para palestrar em seus programas de MBA e empreendedorismo. Revistas especializadas em negócios publicaram artigos extensos sobre sua abordagem inovadora que integrava estratégia empresarial tradicional com desenvolvimento sistemático de inteligência emocional aplicada. Ricardo também começou a treinar e certificar outros consultores, psicólogos organizacionais e coaches empresariais em sua metodologia única, criando uma rede crescente de profissionais capacitados para replicar sua abordagem em diferentes regiões do país. Sua história pessoal de transformação radical havia se tornado um caso de estudo poderoso e inspirador sobre resiliência humana, reinvenção profissional consciente, e a capacidade extraordinária do ser humano de converter a adversidade extrema em sabedoria aplicável e crescimento exponencial. O aspecto mais profundamente gratificante e emocionalmente recompensador de sua nova carreira era testemunhar regularmente transformações reais, mensuráveis e duradouras na vida de seus clientes e nas organizações que atendia. Ricardo acompanhou pessoalmente centenas de empreendedores que chegaram ao seu escritório em estados de desespero, ansiedade paralisante e depressão similares ao que ele havia experimentado durante seus meses mais sombrios, e teve o privilégio extraordinário de observá-los emergir gradualmente não apenas com seus negócios estabilizados financeiramente e operacionalmente, mas com uma compreensão completamente nova, robusta e prática sobre como navegar conscientemente as inevitáveis tempestades emocionais do mundo empresarial moderno. Seus clientes não apenas sobreviviam às crises que os havia levado até ele, eles aprendiam sistematicamente a prosperar através delas, desenvolvendo uma mentalidade antifrágil que os tornava progressivamente mais fortes, sábios e capazes a cada desafio superado.
Era como se Ricardo tivesse descoberto uma fórmula para acelerar o crescimento humano através da adversidade controlada e processada conscientemente, transformando potenciais traumas em trampolins para níveis superiores de performance e satisfação existencial. Ricardo também implementou um programa social inovador de bolsas integrais para jovens empreendedores de baixa renda e backgrounds vulneráveis, oferecendo seus serviços premium gratuitamente para aqueles que não tinham recursos financeiros para investir em desenvolvimento pessoal e coaching empresarial. Ele se lembrava vividamente, com uma clareza emocional que ainda o comovia profundamente, de como havia se sentido completamente abandonado, sem recursos, e desesperançado durante sua própria crise, e estava absolutamente determinado a garantir que nenhuma pessoa com potencial empreendedor genuíno precisasse enfrentar tais desafios monumentais completamente sozinha, sem orientação competente, apoio emocional, ou ferramentas práticas para navegação consciente através das tempestades inevitáveis da jornada empresarial. Este programa de impacto social se tornou rapidamente uma das iniciativas mais importantes e reconhecidas de sua empresa, gerando impacto social significativo e mensurável em comunidades carentes enquanto simultaneamente fortalecia seu próprio senso de propósito, significado existencial e conexão com algo maior que seus objetivos pessoais e financeiros individuais. Hoje, exatos 5 anos após aquela terça-feira devastadora de abril que mudou completamente e irreversivelmente o curso de sua existência, Ricardo se senta confortavelmente em seu escritório moderno e acolhedor, refletindo com uma serenidade profunda sobre a extraordinária jornada de transformação que o trouxe desde as profundezas do desespero absoluto até este momento de plenitude pessoal e profissional que ele jamais poderia ter imaginado possível durante seus dias mais sombrios. As paredes ao seu redor são cuidadosamente decoradas não com diplomas impressionantes, prêmios de reconhecimento ou certificados que validam sua competência técnica, mas com uma coleção crescente de cartas manuscritas de agradecimento, e-mails emocionados, e depoimentos em vídeo de clientes, estudantes, e outras pessoas que superaram suas próprias crises existenciais e empresariais usando os princípios, técnicas e metodologias que ele havia desenvolvido, testado e refinado através de anos de aplicação prática intensiva. Cada carta pendurada na parede representa muito mais do que um simples agradecimento profissional. Representa uma vida genuinamente transformada, um sonho empresarial salvo da extinção, uma família que não perdeu sua estabilidade financeira, uma pessoa que aprendeu a se levantar depois da queda com maior sabedoria, força interior e capacidade de enfrentamento do que possuía antes de sua crise pessoal. Essas cartas se tornaram sua decoração mais preciosa e sua fonte mais confiável de motivação durante seus próprios momentos ocasionais de dúvida ou fadiga profissional. A lição mais profunda e transformadora que Ricardo extraiu de sua experiência completa de morte e renascimento profissional não foi sobre estratégias sofisticadas de negócios, técnicas avançadas de marketing digital, ou metodologias inovadoras de desenvolvimento de produtos, conhecimentos importantes, mas ultimamente superficiais, mas sim sobre a natureza fundamental da existência humana e nossa capacidade extraordinária de escolher conscientemente nossas respostas emocionais às circunstâncias externas que estão completamente fora de nosso controle direto. Ricardo aprendeu, através de experiência visceral e não apenas conhecimento teórico, que nossa capacidade de controlar, direcionar e otimizar nossas respostas emocionais às circunstâncias adversas, inesperadas e muitas vezes brutalmente injustas é talvez a habilidade mais importante, poderosa e transformadora que qualquer ser humano pode desenvolver durante sua existência limitada neste planeta. Essa compreensão revolucionária se tornou a fundação inabalável de tudo que ele ensina, pratica e exemplifica em sua vida diária, tanto pessoal quanto profissional. Ricardo frequentemente compartilha com seus clientes, estudantes e audiências uma metáfora poética mas praticamente aplicável que resume perfeitamente sua filosofia de vida refinada através da adversidade. Não podemos controlar as tempestades meteorológicas, econômicas ou emocionais que chegam inevitavelmente ao oceano de nossa existência, mas podemos nos tornar navegadores tão habilidosos, experientes e preparados que conseguimos navegar com maestria, graça e até mesmo alegria através de qualquer condição climática que a vida decida nos apresentar. Esta perspectiva fundamental transformou completamente sua relação existencial com a adversidade, desafios e momentos de crise. Ao invés de temê-los como ameaças existenciais que devem ser evitadas a qualquer custo ou como evidências de inadequação pessoal, Ricardo agora os enxerga como professores extraordinariamente eficazes, oportunidades disfarçadas de crescimento acelerado,
e catalisadores poderosos que oferecem possibilidades únicas de desenvolvimento pessoal, fortalecimento emocional e evolução consciente que simplesmente não estariam disponíveis durante períodos prolongados de conforto, estabilidade artificial e ausência total de desafios significativos. O impacto profundo de sua transformação pessoal se estendeu muito além de sua vida profissional reconhecida publicamente, influenciando fundamentalmente seus relacionamentos familiares, amizades autênticas, saúde física e mental, e sua perspectiva geral sobre o que realmente constitui uma vida verdadeiramente bem-sucedida, significativa e digna de ser vivida com paixão e propósito claro. Ricardo descobriu uma verdade paradoxal mas liberadora. Quando desenvolvemos controle emocional genuíno e inteligência emocional aplicada, não apenas nos tornamos profissionais mais eficazes, competentes e resilientes, mas simultaneamente nos tornamos parceiros românticos mais estáveis e confiáveis, pais mais presentes e emocionalmente disponíveis, amigos mais leais e suportivos, e cidadãos mais contribuintes e responsáveis para nossa comunidade local e sociedade maior. Sua mensagem final e mais importante para qualquer pessoa que esteja enfrentando momentos difíceis, crises aparentemente insuperáveis, ou períodos de dúvida existencial é simultaneamente simples na sua essência e profunda em suas implicações práticas. Sua queda, por mais devastadora que pareça no momento presente, não define permanentemente quem você é como pessoa nem limita o que você pode se tornar através de escolhas conscientes e trabalho deliberado. Define você, e determina seu futuro, exclusivamente a forma como você conscientemente escolhe se levantar, aprender, crescer e se transformar através da experiência. Ricardo continua, com uma convicção que vem de experiência vivida. Cada crise genuína carrega dentro de si, como uma semente dormindo em solo aparentemente estéril, as sementes de uma transformação extraordinária que pode levar você a níveis de sabedoria, competência e satisfação existencial que jamais teria alcançado sem passar por essa dificuldade específica. Mas essas sementes apenas germinam e florescem se tivermos coragem de plantá-las conscientemente no solo fértil de autodesenvolvimento sistemático, crescimento pessoal deliberado, e fé inabalável em nossa capacidade humana infinita de transformação, evolução e transcendência de qualquer circunstância externa. O poder de controlar suas emoções, direcionar construtivamente sua resposta às adversidades, e transformar qualquer experiência negativa em combustível para crescimento positivo não é um dom místico reservado exclusivamente para alguns poucos indivíduos privilegiados ou geneticamente superiores. É uma capacidade inerente, uma competência desenvolvível, e um direito de nascimento que reside pacientemente dormindo dentro de cada ser humano, independente de sua origem, educação formal ou circunstâncias atuais, esperando apenas ser despertada, cultivada e fortalecida através de prática deliberada, persistência incansável, educação contínua e fé absoluta em nossa capacidade infinita de transformação e crescimento pessoal. E assim, Ricardo continua sua missão apaixonada de ajudar outras pessoas a descobrirem a verdade transformadora que ele aprendeu através de sua própria jornada. Dentro de cada queda aparentemente definitiva reside a oportunidade real de um levantamento ainda mais poderoso, sábio e transformador. Cada fim pode ser um novo começo. Cada crise pode ser um renascimento. E cada momento de desespero pode ser o primeiro passo em direção à versão mais forte, sábia e autêntica de nós mesmos que ainda não conhecemos, mas que está esperando pacientemente para emergir através da alquimia consciente da adversidade transformada em sabedoria aplicável.